Fala pessoal, aqui quem fala é o David Menezes e a gente está dando continuidade para mais uma aula de Blender básico. Nessa aula a gente vai aprender como configurar o Blender, deixar ele mais personalizado para a gente, certo? Bom, primeira coisa, relembrando algumas coisas da aula passada. Então, se a gente vir aqui em uma dessas janelas, na junção entre elas, aparece essa setinha de redimensionamento. Então a gente pode clicar e arrastar para um dos lados e ela vai dar essa redimensionada, certo? Então, a gente pode redimensionar qualquer janela. Para a gente criar uma nova janela, a gente pode fazer da seguinte forma. Do lado direito, aqui do lado superior direito, a gente tem esse chanfrado. Quando a gente passa o mouse em cima dele, ele faz esse formato de cruz. A gente clica e arrasta para a esquerda. Ele vai criar uma nova. Se a gente clicar e arrastar para a direita, ele aparece uma seta, falando qual que eu quero juntar, qual que eu quero deletar, na verdade. E aí ele deleta e fica só o que eu estava. Certo? Então, se eu quiser criar, eu clico, arrasto para a esquerda, ele cria. Para juntar, eu clico e arrasto para a direita. Para mim criar também, eu posso criar para baixo. Eu clico e arrasto para baixo, ele cria. Para juntar, eu clico e arrasto para cima. E aí ele volta ao normal. Então eu posso criar várias janelas aqui. Criando várias janelas de várias formas. Opa. E aí eu faço do jeito que eu bem quiser. Aí se eu quiser mudar, eu posso vir aqui, ó, clicar e mudar, escolher uma dessas opções de janela aqui. E aí ele vai mudar para o que eu quiser. Para eu juntar toda essa bagunça aqui, primeiro eu tenho que observar a seguinte coisa. Aqui, está vendo? Tem três janelas, tem três divisões aqui. E aqui do lado só tem uma, e aqui tem duas. Então, a primeira coisa, eu junto aqui, ficou duas. E aí aqui, ó, tem duas e duas. Mas para eu juntar, ó, eu não consigo juntar se aqui não tiver alinhado as duas janelas, tá vendo? Se elas não estiverem alinhadas, eu não consigo juntá-las. É aí que eu juntei. Juntando mais um pouco. E aí eu vou juntando até eu deixar da forma que eu quiser. Certo? Bom. O Blender, pensando nessa personalização, essa facilidade de personalização, ele criou alguns presets, algumas pré-definições de como organizar, de como deixar janelas organizadas. Então aqui, ó, nesse canto aqui a gente tem esse ícone aqui, onde está escrito Default na frente. Se a gente clicar, ele vai dar várias opções. Por exemplo, aqui é 3D View Full. É a tela da 3D View, só ela, somente ela. Se você quiser alterar, ela só vem aqui, ó. Mesmo esquema aqui, só que, porém, que aqui não tem. Tá aqui embaixo. Tá vendo? Mais uma dica. Tá vendo aqui que não aparece nada, mas se eu vir aqui nesse maisinho, ele cria a janela lá, eu posso mudar aqui para qual eu quiser. Certo? Então aqui tem várias outras presets. Então, Animation, ele dá uma configuração da que ele acha mais apropriada para animação. Game Logic para fazer jogos. Então a mesma coisa, tudo pode ser redimensionado. Se eu quiser criar uma nova, eu posso vir aqui em uma que já tem, por exemplo, 3D View Full, que eu já alterei aqui na verdade, então ali ficou a última alteração que eu fiz. Clicar uma aqui que não tenha mexido, vou ver Editing. Então, quero criar um modelo novo baseado nesse. Então eu venho aqui, nessa setinha de mais, crio, tá vendo que ele deu um nome aqui 001. Eu mudo para modelagem, vamos supor. E aí já posso começar a editar. Puxar mais para cá. Aqui vai ser a 3D View. Aqui vai ser a de propriedades. Beleza, quero assim. E aí, ele já salvou, não preciso fazer mais nada. Se eu mudar aqui para Motion, e depois mudar para modelagem, ele vai estar aqui eu fiz, certo?
No Blender a gente também tem as opções de mudar a cor, mudar setas, atalhos. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui em File, User Preference, ele abre uma nova janela com várias opções, várias abas aí com várias opções, certo? Uma delas é os temas, as cores do Blender. Então, se alguém não gosta muito dessa cor, essa meio acinzentada, a gente pode mudar para uma ou outra. A gente pode baixar alguns temas já da internet. Se você procurar, você acha alguns temas presetados. Ou então você pode escolher uns que já vem aqui do Blender mesmo. Quando você instala, ele já vem. Então aqui tem, por exemplo, Back to Black, interface mais dark. E aqui Blender 24x, que é próxima às cores que estavam na versão 2.4 do Blender. Halcyon, aqui Hexagon e Ubuntu Ambience, certo? Só lembrando uma coisa aqui, então, se você fez uma zona inteira aqui, ó, bagunçou muita coisa, você fez várias janelas, foi criando várias janelas diferentes, fez uma bagunça só, e você quiser voltar como o Blender era, tanto a mesma cor também, você fala, não gostei dessa cor, mas eu queria voltar para a cor default do Blender, só vem aqui em File, Load Factor Settings. Ele vai voltar o Blender nas configurações de fábrica dele, certo? Mais uma coisa interessante aqui do Blender também, que eu gosto de passar para vocês, é que ainda na Blender User Preference, que é nessa aba aqui Input, onde eu posso mudar configurações referentes ao mouse, aos dispositivos que estão plugados no computador. Aqui, nessa parte, eu gosto de mudar a seleção do mouse, que está aqui, ó, Select, selecione com botão esquerdo, desculpa, ou direito. Eu prefiro o botão esquerdo, porque fica mais fácil de selecionar. Só para mostrar aqui, do jeito normal do Blender, a gente seleciona os objetos com o botão direito. A gente clicando, a gente seleciona os objetos. Se eu apertar com o botão esquerdo, ele vai mover o 3D cursor. Para modificar isso, é lá naquela onde eu estava. Então aqui eu selecionar o botão esquerdo. Para selecionar, eu seleciono com o botão esquerdo. E o direito vira o 3D cursor, certo? Uma outra coisa interessante também é para quem já está acostumado a usar ou Max ou Maya, normalmente se usa o Alt para poder fazer os movimentos. Então a gente segura Alt e movimenta. Se você quiser continuar com essa configuração, estiver acostumado, é só você vir aqui Emulate 3D Button Mouse. E aí ele vai, aperta o Alt e o botão esquerdo, ele vai movimentar. Aqui ele aparece como se fosse Scroll, porque é o comando original do Blender. Mas também funciona. E aí, se você achar melhor, é um jeito fácil também de você usar o Blender. Se você quiser salvar essas configurações, você põe aqui salva. Ele vai aparecer a janela para você salvar. Na verdade, ele já salvou. Se você quiser importar, dou import, e aí eu vou ter que procurar a pasta de sistema onde está salvo. E aí ele vai carregar. E é isso. Aí você tem o Blender totalmente configurável da sua forma, certo? Bom, esse vídeo é basicamente isso. Nos vemos no próximo. Até mais.